Olá, muito bom dia, 7ª edição do Médico Legal, e hoje a gente vai falar dos 3 principais desafios para a publicidade médica. Meu nome é Dr. Valentim Filho, sou médico, advogado e ajudo você, colega, a lidar com os mais diversos desafios do exercício da nossa atividade como médico, a fim de evitarmos processos éticos, processos judiciais, condenações, punições em processos éticos e judiciais. E na live de hoje a gente vai tratar desse assunto que é tão frequente, que é tão comum, publicidade médica. 3 principais desafios para a publicidade médica aqui no Brasil, e é muito oportuno que a gente fale disso essa semana, afinal de contas, neste mês de fevereiro, o Conselho Federal de Medicina, ele manifestou, ele publicou o resultado da demografia médica. E dentre vários temas que essa apuração traz, é o número de mais de 543 mil médicos inscritos no Brasil, e isso realmente chamou a atenção de todos nós. Já somos mais de 543 mil médicos no Brasil. E a projeção para os próximos 10 anos é que este número praticamente dobre. Então, mais do que nunca, é fundamental para que você, colega, consiga se destacar neste universo aí de mais de 500 mil de médicos, que você possa fazer publicidade, que você possa se comunicar. Então, mais do que nunca, é fundamental que a gente trate desse tema, até porque fica aqui um registro adicional. O CREMEB, que é o Conselho Regional de Medicina aqui do estado da Bahia, onde eu tenho a minha sede, ele divulgou também essa semana que o assunto publicidade médica foi o mais demandado em sindicâncias e em processos. Ou seja, o maior número de denúncias contra médicos aqui no Conselho Regional de Medicina do estado da Bahia não é sobre erro médico, não é de problema da relação médico-paciente, é sobre publicidade médica. Então esse tema, ele além de atual, ele é fundamental na carreira de qualquer profissional médico. Então se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, comenta aqui para mim que a gente já vai entrar no conteúdo, né? 3 principais desafios da publicidade médica aqui no Brasil. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Bom dia, Nilda, Larissa, Luciana, Leila, Cidinha, Melissa, Dr. Rodrigo. Vamos lá. Por que eu trouxe esse tema, né? Como eu já disse para vocês, neste mês de fevereiro, o Conselho Federal de Medicina, ele trouxe a demografia médica. Isso já tinha sido publicado pouco mais de 5 anos atrás, então foi atualizado, né? A demografia médica no Brasil, que traz aí uma big picture de como está a situação da medicina, não só com o número de inscritos, mas também onde está localizado, concentrado, né, os maiores números de médicos no Brasil. E eu trago esse dado, né, do número de inscritos porque ele contextualiza em que momento nós estamos vivendo a medicina. Eu tenho dito de forma reiterada, nós vivemos o pior momento para exercer a medicina do ponto de vista jurídico. E por que eu digo isso? Porque o ambiente para o exercício da medicina no Brasil, ele é muito hostil do ponto de vista jurídico. As legislações, as normas, as regulamentações e a própria interpretação, seja dos conselheiros, seja da justiça, acaba sendo muito desfavorável para nós médicos. E quando o assunto é publicidade, isso ganha ainda uma notoriedade muito maior. Afinal de contas, nós médicos, como eu disse, para podermos nos destacarmos, precisamos lançar a mão da nossa comunicação, da publicidade. Então, o primeiro grande desafio que o médico tem é justamente compreender todo esse contexto. Afinal de contas, se você quer romper aquele ciclo vicioso de ficar atrelado ou a um serviço público de saúde ou a um grande conglomerado privado de saúde, se você quer sair desse binômio aí, ou seja, se você quer
se destacar, se você quer empreender a sua carreira e necessariamente faturar mais, ter mais tempo com a sua família, ter um retorno maior do exercício da medicina, você vai precisar se destacar de alguma forma. Você vai precisar sair aí desse número absurdo de médicos que nós já temos, que são 543 mil. E como é que você se destaca? Como é que você se posiciona? Através da sua comunicação, através da sua publicidade. Então, veja, o primeiro grande desafio do médico é compreender esse contexto que ele está inserido. Eu tenho dito, não só eu, como muitas pessoas que já lidam aqui mais diretamente com rede social, que em um curto espaço de tempo, e aí menos de mais uma década, o médico que não estiver posicionado aqui na rede social, ele não vai ter mais espaço do ponto de vista de atendimento, sobretudo em consultas, ou mesmo no seu consultório privado. E aí o que é que vai sobrar para esse profissional que não está posicionado aqui numa rede social? O subemprego, que é o que a gente já vivencia quando a gente fala aí de você estar vinculado a um serviço público ou você estar vinculado a um grande conglomerado de saúde. Por que eu digo subemprego? Porque você vai ter que se sujeitar a condições muitas das vezes insalubres de trabalho, se sujeitar a falta de pagamento, se sujeitar a baixa remuneração. Então, se você quer romper, se você quer sair desse ciclo aí vicioso, você tem que se destacar, você tem que empreender sua carreira, sua clínica, e para isso você precisa de publicidade, porque você vai precisar de pacientes. Então é importante que você tenha atenção a esse primeiro desafio, que é compreender o cenário, colega, onde você está inserido. Não tem mais espaço para o médico que não se posiciona. E você precisa ter atenção a isso, para levar em conta também dois aspectos. Quando você vai fazer a sua comunicação, é fundamental que você aplique um filtro jurídico. Por que eu digo isso? Porque hoje a grande limitação que a gente tem é pelo número enorme de proibições que são impostas pelos conselhos regionais e pelo Conselho Federal. E essa é a segundo principal desafio, ou seja, o grande número de regulamentação, o grande número de legislação, de resoluções que são impostas quando o assunto é publicidade, acaba deixando o médico acuado, acaba deixando o médico receoso, inseguro, porque afinal de contas ele fica sem saber o que pode fazer, como que eu posso fazer. Ou seja, já compreendi, Valentim, que eu preciso estar atento, ou seja, para eu poder me destacar, para eu poder ascender na carreira como médico, para eu poder prosperar na carreira como médico. E quando eu digo prosperar, não é só no sentido de você faturar mais, de você ganhar mais, é de você poder exercer a medicina da melhor forma possível. Porque pensa o seguinte, se você está atrelado a um serviço público, ou mesmo, a depender do caso, a um serviço privado de saúde, onde você dependa, por exemplo, de volume de atendimento, você não vai conseguir exercer a medicina da melhor forma como você sempre sonhou. Até porque vão ficar restritas aquelas consultas de 5 minutos, aquela consulta senta, levanta, porque você tem uma carga enorme de pessoas para atender. Então, evidentemente que numa circunstância como essa, você não vai estar exercendo a medicina da forma como você sempre sonhou, podendo ajudar o seu paciente da melhor forma possível. E como é que você sai, então, desse cenário? Se destacando, para você poder ter condições de cobrar mais, e ao cobrar mais, você ter mais tempo de qualidade para o atendimento do seu paciente. Faz sentido isso para você? Você, por acaso, já está lidando com esse cenário? Ou seja, Valentim, eu estou completamente decepcionado com o exercício da minha medicina, porque eu não consigo atender o meu paciente com a qualidade que eu gostaria. Porque eu estou aqui atendendo numa UPA, dando um plantão numa UPA, e tem aqui uma fila de 50 pessoas para eu atender, então como é que eu vou atender? Ou mesmo, eu estou aqui, Valentim, eu já até tenho meu consultório particular, mas eu ainda estou dependendo de plano. E a gente sabe muito bem que pela remuneração que uma Unimed, que um Bradesco, que um Sul América paga para nós médicos, você só tem condição de ter uma remuneração digna, minimamente digna, se você atender um grande volume. Então, é evidentemente que essa sua consulta não vai ter a qualidade que se espera. Pra vocês terem uma ideia,
Tem um informativo que me mandaram aqui no Zap de colegas que atendem por determinado plano, e aí, por questões éticas, eu não vou aqui mencionar que plano é esse, mas aqui em Salvador. E eles me mandaram, Valentim, veja que absurdo. O colega RT encaminhou no grupo de médicos que são conveniados a esse plano, que a consulta teria que seguir ali um tempo médio de 5 a 15 minutos, para poder dar vazão ao atendimento, porque estavam tendo reclamações por conta do atraso. Ou seja, marcava-se ali 20, 30, 40, 50 pacientes em um turno de atendimento, e evidentemente que vai ter reclamação de atraso. Do contrário, e aí foi essa recomendação que um médico RT responsável por aquele plano recomendou aos outros colegas para atender de 5 a no máximo 15 minutos. Então você acha que é possível você exercer a medicina da melhor forma numa consulta de 15 minutos? Evidente que não. E aí por que muitos colegas estão frustrados, estão decepcionados com a carreira? Justamente porque não consegue entregar por paciente as melhores soluções. Afinal de contas, dentro desse curto espaço de tempo, não dá nem para você conhecer o paciente. E é fundamental para qualquer conduta, para qualquer diagnóstico, que a gente possa conhecer o nosso paciente. Mas para você sair desse circuito vicioso aí, de ficar dependendo ou de plano de saúde, ou de ficar dependendo do atendimento público, você precisa ter o seu próprio caminho. E para ter o seu próprio caminho, você precisa fazer a sua publicidade, você precisa se comunicar. E aí vem o segundo grande desafio, como eu disse para vocês, que é entender, que é ter segurança para poder fazer a sua publicidade, para poder fazer a sua comunicação, diante das inúmeras limitações que são impostas pelos conselhos regionais e pelos conselhos federais. Que limitações, Valentim? O próprio Código de Ética Médica, que traz limitações para a publicidade, porque veja você, o nosso Código de Ética Médica destaca lá, de forma expressa, que é proibido ao médico angariar clientela. E eu até entendo esse artigo quando a gente pensa aí na medicina de 40, 50 anos atrás, na medicina entendida simplesmente como um sacerdócio. Ou seja, o médico ele não trabalha por lucro, ele não trabalha por dinheiro, não tem toda essa filosofia por trás do código, a gente compreende esse raciocínio, mas isso há muito tempo atrás. Hoje em dia, a gente precisa atualizar esse conceito, não para desconsiderar a importância da profissão no sentido de entregar, sim, sempre pensando no melhor para o nosso paciente. Mas eu tenho refletido sobre esse argumento quando o conselho diz que o médico ele não pode angariar clientela, porque do contrário a medicina seria vista como mercantil, como um fim mercantil. Eu tenho refletido sobre o argumento e a conclusão, em muitos casos que eu chego, é que é um argumento de soberba por parte de nós médicos. O que é que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você tem como fundamento para proibir que o médico faça publicidade o fato dele não poder ser visto como um profissional que tem como fim último lucro, você está dizendo que outras profissões não são tão nobres, porque elas podem então fazer publicidade, porque tem como fim, em última instância, ter um resultado financeiro. Então entenda, esse ponto e esse pilar aí de colocar o médico num pedestal, no sentido que a medicina é um sacerdócio ou coisas congêneres, isso ficou no passado. A gente precisa atualizar esse conceito, porque você, todo mundo trabalha por sim um resultado financeiro, porque todo mundo precisa pagar conta. A medicina é uma profissão, como é a advocacia, como é a enfermagem, como é a biomedicina, como é a odontologia, onde o fim ele acaba sendo também um resultado financeiro. E isso não implica dizer que vai ter uma queda da qualidade do atendimento. Longe disso. Até porque, pense comigo, quanto melhor você atende, melhor tem de ser a sua remuneração. E o contrário também se aplica. Se você atende mal, se você é um médico
ruim do ponto de vista técnico ou ruim do ponto de vista de atendimento, as pessoas não vão te procurar. E, evidentemente, com isso você não vai ter resultados financeiros. Então, esse argumento de que o médico não pode angariar clientela, ele acaba sendo utilizado hoje para aprisionar o médico. O que é que eu quero dizer com isso? Se você não pode angariar clientela, se você não pode fazer publicidade, se você não pode se comunicar, se você não pode se conectar com o seu paciente, você fica preso ao serviço público, onde você não depende de angariar clientela, até porque as pessoas não têm possibilidade. Por que as pessoas procuram o Sistema Único de Saúde hoje? Porque não tem oportunidade de ter acesso ao serviço privado, não é isso? Não é verdade? Todo mundo que procura o Sistema Único de Saúde, em regra, procura porque não tem possibilidade de ter um atendimento privado, particular. Então, evidentemente que o médico que atende no serviço público, ele não depende de fazer uma publicidade ou de se comunicar, porque o paciente já está vindo aos montes, né? Tendo que atender ali milhares e milhares de pessoas por dia. Então, esse argumento hoje, em pleno 2023, de que o médico não poderia fazer publicidade porque ele não pode ser visto como uma profissão que tem fins mercantis, isso acaba aprisionando nós médicos. A gente fica limitado, só pode atender no serviço público. Ou, do contrário, vai estar vinculado a um conglomerado de saúde privado, ou dependendo, então, de atendimento com plano, por plano. E a gente sabe que isso, para nós médicos, é um dos piores cenários, porque a gente fica refém, a gente sai de ficar refém do serviço público e passa a ficar refém de um conglomerado, de um grande plano de saúde, que vai despejando ali aquele paciente sem conexão, sem preferências para você. Então, a necessidade de você revisitar esse conceito que já, no meu entendimento, e aqui eu estou trazendo para vocês o meu entendimento, as minhas convicções, aquilo que eu acredito que eu defendo. Esse argumento de que a medicina não pode ser vista com o fim último de se tornar algo mercantil, é um argumento que tem que ser revisto, tem que ser atualizado, porque ele está ultrapassado. E aqui eu reforço, ao dizer aqui que a medicina que esse argumento tem que ser revisto, eu não estou dizendo que o atendimento ele vai cair. Ao contrário, a liberdade econômica, ela traz uma grande possibilidade. Por quê? Porque quanto melhor você atende, mais o paciente vai te procurar e mais você vai receber. É uma lógica de mercado. Ou seja, quanto melhor o seu atendimento, mais resultados você tende a ter. E o contrário também se aplica. Quanto pior o seu atendimento, menos pessoas tendem a lhe procurar, menos resultados você vai ter. Então, essa necessidade de você promover na medicina o que a gente chama de liberdade econômica é fundamental para o crescimento da medicina como um todo. Especialmente neste cenário, onde o médico hoje já é commodity. Nós já somos mais de 543 mil médicos. Então, nesse cenário, se você não tem aí a possibilidade de se destacar, de apresentar os seus resultados, de apresentar suas qualidades através da sua comunicação, através do seu marketing, você vai estar sendo condenado ao subemprego. Você vai estar sendo condenado a trabalhar cada vez mais e a receber cada vez menos. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Responde aí nos comentários. Então, esse é o segundo grande desafio que nós temos. Na medida em que temos limitações impostas pelos nossos conselhos. E aqui eu quero te trazer uma outra reflexão, também fruto dessa minha experiência, fruto do exercício meu como advogado na defesa de colegas quando o assunto é publicidade. Pense o seguinte: quem faz essas normas que eu entendo que estão limitando o exercício da medicina no Brasil são colegas nossos, conselheiros eleitos
através de votação, para ocupar esses espaços de poder. Via de regra, esses conselheiros são colegas que já exercem a medicina há mais de 30, 40, 50 anos. Então tem uma cabeça, tem uma reflexão e entendimento sobre a medicina ainda baseado naquela ideia de sacerdócio, naquela ideia de que o médico não pode se fazer sua comunicação, não pode fazer a sua publicidade, que depende exclusivamente de boca a boca. Então essa é a concepção e a ideia de muitos dos conselheiros que estão ocupando os espaços de poder nos conselhos regionais e no Conselho Federal. Daí porque, deste cenário que nós temos hoje no Brasil, com a composição atual de conselheiros, muito dificilmente você vai ter qualquer tipo de atualização. Porque isso pode, inclusive, prejudicar. E aqui, o que eu vou falar pode ser forte, mas não tem espaço hoje para pessoas em cima do muro, então eu me posiciono. Isso pode prejudicar, inclusive, o próprio conselheiro. Pense comigo o seguinte: a publicidade, a comunicação e a rede social, ela é muito democrática. O que é que eu quero dizer com isso? Se você promove uma atualização e uma liberação, entendendo que o exercício da medicina hoje tem que partir do pressuposto da liberdade econômica, das leis de mercado, se você parte desse raciocínio, você liberaria a possibilidade do médico fazer uma comunicação e uma publicidade mais ampla. Ao fazer isso, isso democratiza. Ou seja, eu, por exemplo, que sou um médico que tem um pouco mais de 2 anos de formado, vou estar aqui na rede social brigando pelo paciente da mesma forma que aquele conselheiro que tem 50 anos de formado. Por outro lado, pela minha jovialidade, pelo meu pensamento mais oxigenado, mais atualizado, mais aberto para entender essa ferramenta, para entender a importância dessa ferramenta, eu posso facilmente me destacar muito mais do que aquele conselheiro que já tem 50 anos de formado, que já está ali com sua vida consolidada, que não tem nem mais vontade, nem mais disposição para ter que disputar paciente. Afinal de contas, ele já tem seu consultório ali, já atende pelo seu plano de saúde, já está consolidado na sua carreira, os pacientes já estão procurando ele por conhecer ele há muito tempo. Agora, se libera, ele vai ter que brigar comigo, que tenho 2 anos de formado, e posso me posicionar muito melhor, posso me comunicar muito melhor, posso utilizar essa ferramenta com mais propriedade, por consequência, transmitir mais autoridade, me posicionar melhor e captar mais paciente. E aí aquele colega vai ver o consultório dele se esvaziando. Então você acha que é interessante para muitos desses conselheiros liberar a publicidade? É evidente que não. É evidente que não. E isso é uma constatação empírica do que eu faço, observando os acontecimentos. Porque ao contrário do que é a grande intenção de muitos dos médicos, que seria de atualizar esses assuntos, oxigenar esse tema, o que a gente tem visto na prática, sobretudo com a interpretação que os conselheiros têm dado para a publicidade, é um retrocesso. Ou seja, o conselho tem sido cada vez mais duro no sentido de proibir o médico de fazer publicidade, no sentido de proibir os colegas de se posicionarem. Isso quem está dizendo é alguém que está ali na luta, batalhando e defendendo os médicos que estão sendo cada vez mais denunciados por fazerem publicidade. Então isso é um assunto que a gente precisa encarar de frente e se posicionando como eu estou fazendo aqui. Então eu tenho um entendimento, sim, de que hoje, em 2023, nós não teremos nenhuma mudança quando o assunto é publicidade, se não houver uma reforma profunda dos conselheiros que ocupam os espaços de poder. E esse ano nós temos eleições. Esse ano você vai poder votar. Aí fica a questão
da sua responsabilidade, da nossa responsabilidade, para poder fazer com que cheguem nesses espaços de poder colegas médicos que tenham um entendimento da necessidade de oxigenação dessas normas, da necessidade de atualização dessas normas, para que a gente possa competir em pé de igualdade, inclusive com outras profissões de saúde. E aí vem um terceiro desafio da publicidade médica no Brasil, para nós médicos, que é a falta de igualdade com outras áreas da saúde. Pense o seguinte, o médico não pode fazer publicação dos seus resultados, não pode postar, por exemplo, o antes e o depois do seu paciente, mas o dentista pode. Mas o biomédico pode. Mas o esteticista pode. Mas o farmacêutico pode. Então, se coloque na posição do paciente. Você acha que ele vai procurar quem? O profissional que mostra ali na sua rede um antes e um depois apresentando um resultado satisfatório? Ou aquele médico que não pode postar isso e, por consequência, faz o que a gente chama de panfletagem digital. Sem conexão com o paciente, sem mostrar para o paciente aquilo que ele efetivamente quer saber, que é como faz o procedimento, quais os resultados daquele procedimento. Você acha que o paciente vai procurar quem? Responde aí nos comentários. Vai procurar um médico que faz ali uma panfletagem digital, vai procurar um dentista que mostra o resultado, vai procurar um esteticista que mostra o resultado, biomédico que mostra o resultado. E aí a gente escuta com frequência que o médico não sabe fazer publicidade. Eu já comentei desse caso. Eu estava dando uma palestra há 2 semanas atrás, de um curso, e aí um dos colegas médicos levantou a mão: Valentim, isso que você está falando, cara, é tão verdade, que tem pouco mais de 15 dias, eu, o colega falando, sou médico, cirurgião, já atuo há mais de 30 anos lá na minha cidade, e um amigo meu que é dentista, chegou para mim e falou: fulano, você não sabe fazer publicidade. Porque eu tô aqui, ó, meu consultório tá cheio, lotado, eu tô vendo você reclamar de que não tem paciente, você com toda essa bagagem, você não sabe fazer publicidade. Mas não é que o colega lá não saiba fazer, é que ele não pode. É porque tudo é proibido. E a interpretação tem sido cada vez mais frequente para pressionar ainda mais o médico no sentido de não fazer nada. E daí vem a insegurança do colega, fica acuado. Pô, se eu posto alguma coisa, vem lá o conselho, porrada, denúncia, sindicância, processo ético, punição. Naturalmente o colega fica inseguro. E aí, como eu estou te explicando aqui, se não houver uma mudança efetiva da composição desse conselho para mudar definitivamente as normas, você, colega, vai ter que se resguardar com conhecimento para poder entender dentro desse arcabouço enorme de limitações o que é que você pode fazer. E daí eu desenvolvi uma metodologia que eu chamo de publicidade médica assertiva. E esse assertivo vem de convicção, vem de conhecimento. Ou seja, a partir do momento que você conhece o Código de Ética Médica, as resoluções que tratam sobre publicidade médica, você pode ver os espaços e os caminhos que você tem para transitar, para poder fazer a sua comunicação, para poder fazer a sua publicidade. E aí você, ao ter o conhecimento, você aplica o filtro jurídico de 3 elementos que eu sempre destaco aqui quando o assunto é publicidade: conotação, contexto e forma. Você tem que pensar o seguinte: publicidade é sinônimo de informação, ok? Ou seja, tudo que você for postar na sua comunicação, e aí eu estou falando de rede social, eu estou falando inclusive de documentos médicos, o seu prontuário, o seu receituário, toda a sua comunicação, ela tem que ser pensada para informar o paciente. Dito isso, já é um primeiro filtro que você aplica por conhecimento, ou seja, todo post que eu for fazer,
Toda comunicação que eu for entregar, eu tenho que saber explicar o que é que eu estou informando. Todo post que você for fazer, você tem que se perguntar antes, o que é que eu estou informando? Se você responde com tranquilidade essa pergunta, seu post vai estar ok do ponto de vista de publicidade. E aí o que é que você tem que ter cuidado adicional com conhecimento e com convicção? A ter atenção à conotação da sua postagem, ao contexto da sua postagem e à forma da sua postagem. Eu vou te dar um exemplo. É muito comum, por exemplo, que o médico, ao referir um tratamento ou um procedimento, ele possa cair ali no descuido de botar que aquele procedimento é o mais eficaz para o paciente. E só essa conotação de o mais eficaz já gera uma infração ética. Por quê? Porque lá na resolução, e aí veja a importância de você conhecer, lá na resolução diz expressamente que o médico tem que evitar expressões como o melhor, o mais eficiente, o mais eficaz. E aí você, colega, por um simples desconhecimento, se enquadra em uma infração ética. Então você fala, o meu procedimento é o mais eficaz. Comete uma infração ética. Mas se você muda a conotação, o contexto e a forma com conhecimento, você pode, na mesma postagem, mudar completamente. Então, pensa o seguinte, ao invés de falar o procedimento que eu aplico é o mais eficaz, você poderia falar o procedimento que eu realizo pode ser muito importante para atingir os resultados que o paciente espera. Então, veja, a gente mudou a conotação, mudou o contexto e mudou a forma. De modo que só essa mudança, a sua postagem sai de uma postagem que pode ser enquadrada como infração ética para uma postagem que está ok do ponto de vista jurídico. Então, na metodologia que eu desenvolvi, que é a publicidade médica assertiva, eu trago esse tipo de orientação e chamo a atenção do colega hoje que não há espaço para você fazer publicidade se você não tem conhecimento, se você não aplica o filtro jurídico. Porque senão você vai estar navegando em um tiroteio com a venda no seu rosto. E é justamente por conta disso que muitos colegas acabam infringindo o Código de Ética Médica e as resoluções por absoluta falta de conhecimento. Essa semana eu recebi aqui 3 colegas que me procuraram para fazer defesa em sindicâncias. E um dos pontos, todos 3, um dos pontos que constava como infração ética foi o fato dele não colocar o número de inscrição de CRM na bio. Veja, uma coisa simples, mas por falta de conhecimento, muitos colegas acabam cometendo essa infração ética ao fazer a sua publicidade, ao fazer a sua comunicação. Não coloca na bio o número de inscrição do CRM. Isso é infração ética. E muitos respondem à sindicância e podem ser punidos por absoluta falta de conhecimento. Esse é o exemplo, vamos dizer assim, mais trivial, mais simples. Poderia trazer outros, como por exemplo o fato de você eventualmente se apresentar como especialista sem ter o registro de qualificação de especialista, o RQE. Então imagine, você se formou, fez uma pós-graduação em dermatologia, aí acha por falta de conhecimento que você pode botar lá que é dermatologista. Não, não pode. Porque para o conselho o entendimento é de que só é especialista aquele médico que fez ou prova de títulos da sociedade ou residência médica e por consequência fez o registro de qualificação de especialista. Então ele tem um RQE. Só esse tipo de profissional aqui pode se apresentar como especialista. Mas aí isso não impede que você se comunique com o seu público com o conhecimento que você tem. Então, ao invés, se você não tem um RQE, não bote lá no seu perfil que você é dermatologista. Se comunique dentro daqueles problemas que o dermatologista enfrenta no seu dia a dia,
Dentro das queixas que um dermatologista tem dos pacientes, você vai se comunicar, você vai fazer a linha editorial naquele sentido, mas sem dizer, sem colocar lá na sua publicidade que você é dermatologista, porque isso pode trazer para você uma infração ética. Então é um outro exemplo de como a falta de conhecimento te prejudica. E aí, são inúmeros exemplos que eu poderia trazer para vocês aqui, porque são inúmeras as regulamentações e são inúmeras as proibições. Mas se você tem conhecimento, você pode fazer a publicidade com conotação, com contexto e com forma que vai evitar que você responda a processos éticos ou até mesmo que você seja condenado em processos éticos. E não só isso, só o conhecimento pode te trazer a segurança do que você está fazendo. E essa é uma queixa muito frequente dos meus clientes, dos colegas médicos que me procuram. Valentim, eu fico inseguro. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que pode. Então eu fico com medo de postar. Eu fico muito triste realmente por esses colegas. Porque não é para ter medo. Eu tenho dito, inclusive, que nós vivemos em um tempo que não dá para você ter medo. Medicina não é profissão para covarde. Medicina não é profissão para covarde. Então você não pode ter medo. Você tem que buscar o conhecimento. Se você não tem tempo de buscar o conhecimento no sentido de ler a legislação, de ler o código de ética, de ler as assessores, procure se assessore de pessoas que possam te ajudar nesse sentido. Mas não há mais espaço para amadorismo e não há mais espaço para o médico que não vai fazer publicidade. Já somos 543 mil médicos. Daqui a mais 10 anos serem mais de 1 milhão de médicos. Então, ou você vai fazer publicidade, ou você vai se posicionar, ou você vai estar aqui na rede social, ou você vai estar fora, ou você vai estar condenado ao subemprego, a trabalhar mais e a receber cada vez menos. A minha militância, o meu objetivo é que a gente siga por um outro rumo. Um rumo de liberdade para o médico. Um rumo onde o médico ele possa se posicionar, onde ele possa se comunicar, inclusive em pé de igualdade com outras áreas da saúde. Porque hoje o médico ele está inferiorizado quando a gente compara com outras áreas da saúde. Então a gente não está em pé de igualdade para se comunicar com o paciente. E quem perde com isso não é só o médico, não. É sobretudo o paciente, que não é bem orientado, que não sabe dos benefícios totais que um tratamento médico pode trazer, porque o médico não pode se comunicar. Então, também por esse ângulo, é fundamental que a gente oxigene esse debate. Então, por isso, meus amigos, é que eu estou aqui. Por isso é que eu estou nessa trincheira. Porque antes de ser médico, eu sou advogado há mais de 15 anos. Então eu fico duplamente angustiado. Fico angustiado do ponto de vista de médico, né, por ser médico, porque eu estou vendo o cenário se desenrolar, eu estou vendo os nossos colegas cada vez mais acuados, trabalhando mais, recebendo menos, sem poder ter uma alternativa que seria o quê? Empreender sua carreira, empreender sua vida através da publicidade, da comunicação. Então eu fico angustiado por esse colega. E do ponto de vista jurídico, também vejo os excessos que o Conselho está cometendo do ponto de vista jurídico. E o primeiro deles é não respeitar, por exemplo, a lei de liberdade econômica. É ficar ainda, enraizado naquele pensamento de 20, 30, 40 anos atrás, onde a gente tinha uma realidade completamente distinta para o exercício da medicina. Há 50 anos atrás, nós não tínhamos 543 mil médicos. Eram outros tempos. Então, para 2023, a gente precisa fazer publicidade, a gente precisa se comunicar, porque a gente precisa ascender, a gente precisa crescer, a gente precisa prosperar. E o paciente precisa de informação. Então, foram esses os
três principais dilemas, os três principais desafios para o exercício da publicidade médica no Brasil. Mas para a gente resumir essa live, a alternativa que você tem, colega, é buscar conhecimento. Buscar conhecimento. E isso vem de diversas formas, inclusive com este perfil aqui, onde eu me presto a diariamente compartilhar com você a minha experiência como médico, a minha experiência como advogado, para que você possa transitar nisso que eu chamo de campo minado da publicidade, buscando alternativas, buscando soluções. Então esse perfil aqui se presta a te entregar conhecimento. Seja através do meu método da publicidade médica assertiva, seja através das nossas mentorias, a mentoria, por exemplo, CRM Blindado, que já encerrou as inscrições, nós já estamos iniciando, inclusive, os primeiros módulos dos colegas que se inscreveram, mas você não vai ter espaço se você não buscar conhecimento. E eu te espero aqui, às quartas-feiras, toda quarta-feira eu estou fazendo a live Médico Legal, a gente inicia ao meio-dia. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, colega, encaminha, compartilha, vamos discutir, vamos confrontar ideias, porque só quem ganha sou eu, é você e é o nosso paciente. Te vejo na próxima semana.